Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos em mais um episódio do Didocast. Hoje nós vamos receber uma convidada mais que especial. Daqui a pouco eu apresento. Eu quero falar primeiro, quero fazer um preâmbulo sobre o tema de hoje. O primeiro episódio da Didocast foi sobre as obras do vestibular da FUVEST, aquela lista, aquela celeuma que foi criada, porque como assim Machado de Assis e tal, não sei o quê. E um monte de gente, né, nas redes sociais, brigando com discurso de ódio e tudo mais, que nunca abriu um livro, uma página do Machado de Assis falando um monte de trem. E aí eu vendo essa necessidade, né, de se falar sobre Machado de Assis, para quem já sabe, para quem já conhece, já sabe que ele é magnífico, e para quem ainda não sabe na prática, mas já ouviu falar, hoje a nossa convidada é uma especialista em Machado de Assis, que é a nossa querida Eugênia Fraieta. Eugênia, obrigada por aceitar o convite, por estar aqui. É uma alegria enorme para mim receber uma capricorniana aqui no Didocast. Ai, querida, obrigada, eu é que agradeço. E eu vou apresentar para vocês, brevemente, Eugênia. Eugênia Fraieta é professora de literatura, possui especialização em teoria literária e literatura comparada pela Universidade de São Paulo e mestrada em letras e linguística pela Universidade Federal de Goiás. Estudiosa de Machado de Assis, seu trabalho de mestrado foi defendido com o título O Não Trabalho no Arranjo Narrativo dos Contos de Machado de Assis. Então, nós vamos falar com uma pessoa que, além de professora de literatura, pesquisadora excelente, uma amiga com quem eu tenho excelentes diálogos, excelentes conversas, é uma especialista no cara. Nesse maravilhoso, nesse cremoso, como diz nosso amigo Rodrigo, né? Esse cremoso que é o Machado de Assis. Agora vai uma introdução sobre ele, para eu poder passar a palavra para nossa convidada tão especial. Machado de Assis, se não é o mais importante nome da literatura brasileira, é um dos. E é o nome mais famoso, gente. Todo mundo já ouviu falar. Eu sempre faço esses experimentos em sala de aula. Quando eu entro na sala com os meus alunos, primeiro dia de aula, alguém aqui nunca ouviu falar de Machado? Levanta a mão. Ninguém levanta. Mesmo que nunca tenham lido, Eugênia, sempre ouviram falar, porque é o cara da nossa literatura. Todo mundo por aqui nessa terrinha nossa, em Terra Brasília, já ouviu falar o nome desse sujeito. Se não foi todo mundo, foi quase. E depois da celeuma envolvendo as listas de leituras obrigatórias da FUVEST, sem Machado de Assis, o nome dele ficou ainda mais em destaque. Afinal, ele é praticamente um monumento. Inclusive, o Otto Maria Carpo tem um texto em torno de um monumento que ele fala do Machado. E do mesmo modo que ele é tão conhecido, ele é considerado importante e também difícil, né? Muito se fala, ai, como é difícil ler Machado. Nossa, Eugênia, eu sempre escuto isso muito, ouço falar demais. Aí, eles até que não acham chato, eles acham difícil por conta da linguagem, mas quando eles vão entendendo, desbravando, eles vão vendo que o cara é engraçado, que ele é divertido, que ele é ácido. Ele foi importante no século XIX, foi importante no século XX, ainda se mostra importante no século XXI. E a gente vai falar disso. Eu começo com a pergunta, então, Eugênia. Por que Machado é importante? E por que ler Machado de Assis é tão importante? Obrigada, Elissa, por ter me convidado. Estou muito feliz. Eu admiro o seu trabalho, eu admiro a sua dedicação. São aspectos assim super decisivos na relação que a gente estabelece com os outros, né? Bom, mas dito isso, eu lembrei aqui do que o Calvino fala, né? Você falou, às vezes o aluno, no nosso caso que a gente é professora, né? O aluno nunca leu, mas sabe, não leu, mas sabe que tem um livro que se fala até hoje, traiu, não traiu, né? Sim. Então você nunca tem acesso a um clássico pela primeira vez, né? Sempre tem a mediação desse evento de já ter sido um clássico. Bom, mas enfim, por que é importante ler Machado de Assis, Elissa? Eu acho que o Machado, eu e um pessoal aí que também que concorda comigo, entendeu? O Machado, ele conseguiu dar uma forma muito potente, muito poderosa, aguda mesmo, às questões do tempo dele. E é importante pensar que o tempo dele não é muito longe do nosso tempo em termos históricos, políticos, em termos de sistemas de pensamento, sistemas econômicos, né? Então, ele conseguiu dar esta forma
a essas questões super, assim, quentes, pulsantes e decisivas do tempo dele. Eu gosto mais de falar do nosso tempo, né? Então, o que seriam essas questões que o Machado conseguiu encapsular na literatura dele por meio dessa forma que eu estou chamando tão potente, né? Tem, claro, em se tratando de uma sociedade de tantas centenas de anos patriarcal, a questão do adultério feminino era uma questão. Eu acredito que ainda seja uma questão, apesar de modelos de relacionamento que se anunciam como libertários, libertadores, eu não sou tão otimista assim, em função do que eu estudo e me interesso pela condição da mulher. Então, um dos temas que ele conseguiu dar forma potente foi o adultério feminino. Mas a gente pode pensar também, e eu acho muito contundente, a formação e o comportamento da elite brasileira. Outro tema que é pulsante, os dilemas entre a consciência e o interesse. Como nós somos, né? Nós vivemos resolvendo esse dilema a cada hora do nosso dia. Ele conseguiu dar forma para isso, né? O trabalho, o próprio trabalho, apesar de eu ter um monte de personagens que não trabalham, né, na literatura do Machado, mas ele está ali enviesado. O Brás Cubas, por exemplo, né? Por exemplo, É um né? Isso, é um playboy do século XIX, né? E como que quem trabalha resolve o problema de viver ao lado desse playboy do século XIX, que é tudo menos inofensivo. Então, essas questões todas, o Machado conseguiu dar forma, né? E o discurso romanesco é isso, né? A forma literária é isso. Você particulariza um camarada lá, um comportamento, um acontecimento, uma vida que talvez passasse desapercebida, mas que na realidade das nossas vidas ela é decisiva. Aí o Machado pega, por exemplo, vamos pensar em termos de, será que a história do Bento Santiago merecia ser contada, né? Aí o Machado responde a isso dizendo que sim. Como? Com uma determinada formulação romanesca. Ele dá forma a isso. E essa forma que ele dá é que dá potência ainda mais para essas questões. Exemplo. Será que é tão potente? Agora eu vou tomar partida, hein? Ai, ai, ai. Será que é tão potente as discussões que o Primo Basílio suscita em torno do adultério feminino? Passa mais distante, né? Enquanto que a forma que o Machado conseguiu dar para Dom Casmurro, enquanto esses caras todos estavam escrevendo sobre adultério feminino, é uma forma muito mais potente em termos de questionamento. Enquanto todos deram voz a uma terceira pessoa, o Machado deu voz ao Bento Santiago. Ele fez um realismo em primeira pessoa. Então, eu estou dando assim, do que eu estou falando? Eu estou falando disso. Esse autor, ele merece sim ser lido. E ainda é muito pulsante. E ainda pode ser muito contemporâneo. Ainda pode realmente provocar a nossa inteligência. Eu acredito, pelos meus estudos, que é em função dessa forma que ele deu e da escolha, evidentemente, desses temas que são decisivos para nós até hoje. Eugênia, ouvir você é uma aula. Que coisa magnífica. Porque, assim, eu sempre refleti, né? E os livros falam muito disso, os livros didáticos, né? De como que o realismo começa, o realismo naturalismo. Aí o Flaubert começa com o tema do adultério lá na Madame Bovary. O Primo Basílio vai muito semelhante. E como esses dois romances, eles imitam muito um ensaio científico, fica muito mais parecendo um estudo científico dos comportamentos humanos dentro da literatura. É a literatura tentando reproduzir o cientificismo. Em Machado vai além, né? Ele tem o científico, mas ele também toca de alguma maneira até o psicanalítico, talvez, porque ele dá uma dimensão subjetiva. Eu acho que é basicamente isso. A potência que um narrador feito Bento Santiago dá para a questão é que faz esse romance ser muito mais pulsante,
quando ele é lido com a devida atenção, do que esses outros românticos, que são, na minha opinião, deliciosos, eu adoro. Mas quando eu penso na escolha que ele deu, em termos de perspectiva narrativa, que narrador vai contar essa história? É aí o pulo do gato, né? O pulo do gato é isso que permite com que a gente hoje possa avançar em questões a respeito, por exemplo, da condição desta mulher, né? E é meio assim, aparentemente parece paradoxal, mas muito pelo contrário, é porque ele escolheu um narrador em primeira pessoa que a condição dessa mulher pode ser lida hoje como mais reveladora. Entendi. Certo? Certo. É justamente porque esse homem toma essa palavra, esse personagem toma essa palavra, essa palavra é lida como a palavra de autoridade, é lida até hoje. Você é professora, você sabe. Nós ainda temos colegas que insistem em dizer que o grande questão desse romance é se traiu ou não. Exato. Enquanto nós continuarmos a dar essa relevância à difamação que o Bento faz, aí a gente está dizendo, nossa, como um macho branco, bem criado, filho de mamãe, tem poder quando abre a boca. Mesmo que não apresente nenhuma evidência. E mesmo que ele tenha um histórico de canalice. Justo, pouco importa. Então, olha como que o retrato dele é muito mais pulsante e provocador para leitores de hoje, passado tudo que a gente passou, feminismo e tal, do que outros romances que são igualmente eu não digo, mas são bastante interessantes, né? E eu acho que o Machado, ele consegue, como poucos, também proporcionar isso, que é da literatura, né? Que é esse confronto radical com o outro, com a alteridade, né? E o outro pode ser até mesmo essa linguagem que você disse, que é uma linguagem que não se entrega facilmente, né? Eu acho que o Machado faz isso com uma tal magnitude, certo? Que faz com que ele, sim, ele deva ser lido. Ele pode ser lido com muita vibração, sabe? Com muito sangue. Entusiasmo. Porque ele proporciona isso. Esse recorte temporal que o Machado faz, né? Que o Machado existe nesse recorte, né? E você lê essas obras, é verdade que você vai conhecer o Brasil, mais especificamente esse recorte nos romances da elite, como que a elite pensa, como que ela se formou, que regalias ela teve. E é essa elite que está aqui hoje. Assim, claro que a gente vai fazer alguns acertos, né? Atualizações, tempo, né? Sem dúvida nenhuma. Mas a estrutura e o modus operandi ainda é o mesmo, né? Porque está muito próximo, né? Está muito próximo. Então, desse modo, até ele contribui para lutas, né, de caráter de gênero, antirracistas, a obra dele poderia? Eu acho, Elissa, que a depender da leitura que hoje nós podemos fazer dele. À época, não. Ele não tinha essa preocupação, não. Entendi. Mas hoje nós podemos mudar o protocolo de leitura, por exemplo, do discurso do Bento. Na verdade, a Helen Caldwell já fez essa chave, isso, né? Mas olha só a potência, volto a dizer, a potência do discurso desse homem branco, proprietário de escravos, advogado, formado nas duas escolas mais importantes, né, e sofisticadas da época, ele foi para o seminário, depois ele foi fazer direito, né? Intocável. Então intocável, né? Filho da Dona Glória, que é uma quase descendente de aristocratas. Nossa, a Dona Glória é intocável mesmo, sim, né? Então, apesar da Helen ter feito o que ela fez, a Helen Caldwell com o Otelo brasileiro, né? Nós continuamos com esse fascínio pela versão masculina do comportamento de uma mulher. Só que essa leitura é uma leitura, ainda hoje, de poucos professores, de poucas professoras. Sim. Então, eu diria que sim,
se você pensar numa leitura atualizada em girar, em mudar o protocolo de leitura do Dom Casmurro, por exemplo. Entendi. Certo? Eu fiz esse adendo só porque às vezes eu escuto muita gente falar, né, do feminismo do Machado, Machado feminista, e eu acho que há uma confusão aí, porque não é esse o caso, né? Não é. Ele não havia esse nível de engajamento que nós hoje, nós como comunidade leitora e grupos de identidade, né, gostariam muito, né, mas não. Mas o que é possível fazer é um resgate dessas leituras com esses atravessamentos contemporâneos. Mas o Machado não tinha não era dessa maneira que ele estava e que ele se inseriu no panorama da inteligência carioca ali, da inteligência da literatura, não foi nesse viés. Entendi. O que torna, para mim, ele mais fascinante. Sim. Porque assim, o cara ele se permite, ele produz uma obra que permite se atualizar no tempo, inclusive, né? Tá sempre viva. Gente, vocês estão ouvindo aí a Eugênia citar algumas referências. Eu vou deixar depois essas referências na descrição para vocês, tá? Para vocês providenciarem, né, o interesse. Elissa vai fazer essa delicadeza para vocês. Eu sempre faço nos episódios porque eu acho que são conversas tão maravilhosas, né? E vocês trazem muitas Gera uma nota de rodapé, né, Com Elissa? certeza, né? Pra vocês perceberem que aqui é tudo gente, é cientista, é pesquisador da palavra, da linguagem artística, né? É verdade. Agora eu quero saber de você. Pra você, como o Machado tornou-se o escritor da sua vida, Eugênia? Você decidiu assim, um dia você levantou e falou, eu vou fazer um mestrado sobre esse cara, sobre as leituras que eu posso fazer deste escritor, das obras dele. O que aconteceu? O que você leu e como você leu para fazer desse encontro um dos mais importantes da sua vida, da sua carreira como professora, como pesquisadora, como pessoa? Elissa, primeiro eu reforço a 10ª potência cada palavra que você disse, no sentido de que não é um exagero na minha trajetória. Dizer que é o autor da minha vida não é um exagero. E dizer que foi um dos encontros mais importantes da minha vida, considerando encontros com pessoas, que é verdade. No meu caso, sim. A minha relação com esse escritor é muito mais do que acadêmica, muito mais do que profissional. É uma relação pessoal, existencial mesmo. Que lindo isso. Mas é uma coisa assim, é uma oportunidade de falar isso assim, né? Que nem sempre a gente tem, né? O Machado de Assis, ele me ensinou. Eu já disse, eventualmente eu digo, mas nunca existe essa oportunidade assim, né? O Machado de Assis, ele me ensinou a pensar e ele me ensinou a sentir e pensar no que eu sinto. E isso assim, é uma verdade que me acompanha no meu dia a dia. A educação sentimental. É a minha educação sentimental, considerando o sentimento num âmbito grande, o sentimento que eu tenho pela sociedade, o sentimento que eu tenho pela vida em comunidade também. Pela humanidade. Isso, nesse sentido, né? Então, e ele me ensinou algumas coisas. Vou falar algumas que ele me ensinou. Ele me ensinou, por exemplo, que pessoas são muito, muito, muito complexas e agem motivadas por vários fatores ao mesmo tempo. E isso tornou a minha relação com as outras pessoas mais esclarecida. Que maravilha, que coisa interessante. É um manual de vida. Nenhum personagem do Machado age motivado por um fator único. E é por isso que eu acredito piamente que o Bento foi perdidamente apaixonado pela Capitu, o que não impediu ele de difamá-la. Então, isso é muito complicado. Né? Então, é muito fácil você jogar o bebê com a água do banho. Sim. Né? E é fácil jogar o bebê com a água do banho. Duro é você fazer, né, o noves fora, digamos assim. Né? O Machado me ensinou que ingenuidade não é vantagem nenhuma. Astúcia é vantajoso. Eu não sei quem disse que ingenuidade é alguma coisa que deva ser
valorizada. E aí, quando você lê Machado, você aprende essas coisas. E isso não é negativo, não é perder a confiança, a capacidade de se entregar a uma amizade, a um amor, não é isso. Mas o mundo, a vida não é dos ingênuos. Eugênia, que coisa genial. Tem muita coisa que eu aprendi com ele, mas que efetivamente me aparece na vida, tanto em profundidade quanto em superfície. Sabe o que eu tô pensando aqui? Que você falou lá atrás que não é muito otimista em relação a essa ideia de relacionamentos livres. O Machado também era muito pessimista. Esse pessimismo também é um pouco, assim, ensinado por ele? O que você acha? Eu não sou otimista com uma série de discursos que parecem muito didáticos sobre modelos de relações livres dentro de um sistema que continua patriarcal. Uhum. E eu sou super otimista em termos de relações amorosas. Para mim, não existe ligação mais encantadora, construtiva, edificadora do que o amor. O que eu não acredito é em discursos que parecem virar os olhos tanto para o capitalismo quanto para o patriarcado, como se fosse uma panaceia. Não, agora nós vamos resolver o problema que liga as pessoas. Mantendo os problemas maiores. Mudando alguns protocolos, entendeu? E enquanto nós, mulheres, estivermos sob a égide do patriarcado, que é machista, que é misógino, assim, é isso, para mim, a questão. Então, eu adoro o pessimismo do Machado, mas eu, como pessoa, mulher, mãe, entendeu? Amiga, não sou pessimista de jeito nenhum. Né? Assim, de jeito nenhum. Acho que eu sou até de espírito romântico, assim, entendeu? De acreditar e tal, essas coisas. Mas eu sou fascinada pelo... Eu acho que o pessimismo do Machado é educador. Sim. É uma bela contradição, né, inclusive. Você é uma bela contradição e o pessimismo machadiano é uma bela contradição, porque pela dor ele também ensina. Eu vou até aproveitar para abrir um parêntese e vou confessar aqui para você uma coisa que eu acho que eu já devo ter falado em algum vídeo, que eu fiz um vídeo sobre esse conto especificamente. Recentemente eu tive alguns processos muito dolorosos e assim, envolvendo pessoas, e eu ficava, gente, por que a pessoa faz tal coisa? Por que a pessoa fez isso? Não conseguia entender e aceitar, e aquele sofrimento, e levava para terapia, e nada de resolver, e depois chorava litros de novo. Aí, no mês de julho do ano passado, eu fiquei obcecada pelo conto A Igreja do Diabo. Eu li ele 17 vezes. Nossa! Eugênia, na hora que eu terminei a 17ª, eu falei, agora eu entendi. As pessoas são contraditórias, elas são assim, às vezes elas nem estão intencionadas em me inferir, elas estão impulsionadas por outras forças dentro delas também, que estão na vida delas. Às vezes não é sobre mim, é sobre elas também. E não porque elas sejam ruins ou péssimas. E pode ser porque elas sejam péssimas pode também. Ser também, assim, né? É que é uma equação com muitas variantes. É muita complexidade. Aí eu aceitei. Que escapa do maniqueísmo, né? Romântico, o bem, o mal, né? O Aires, no Memorial, ele fala: a contradição é deste mundo, né? Não que o Aires seja lá um personagem muito... exemplar, né? Mas ele é exemplar nisso, né? A contradição é deste mundo e realmente não é muito simples dar conta de todas essas variantes das equações, tanto da vida pública quanto da vida privada, mas é o autor que mais me convence sobre a complexidade humana, sabe, Elissa? Eu concordo. Não, assim, ninguém age movido. Personagens, assim, esquemáticos talvez, né? Mas os machadianos e os mais interessantes que a gente gosta também no cinema, são muito contraditórios. São contraditórios. E aí eu volto num dos temas do Machado que mais me fascinam, que são esses personagens no dilema entre a consciência e o interesse, né? O que eu devo fazer, o que eu quero fazer, esse ajuste que a gente faz todos os dias. Lembrando que tem pessoas que são capazes de serem devoradas pela imagem do espelho, como, né? O Jacobina. O Jacobina, do conto O Espelho, e elas aniquilam a consciência. Com o Machado, eu aprendi que tem pessoas que aniquilam a humanidade, Elissa, e dormem em paz, e jamais serão punidas.
É isso, querida. Assim, isso é o que eu aprendi com ele. E que me faz ser muito assertiva na minha prática como cidadã, mãe, amiga, esposa, na minha prática cotidiana, porque eu só tenho ela. E isso eu também aprendi com o Machado. Assim, o Machado é para mim Um mestre. Isso é verdade, assim, né? Mas assim, meu percurso com o Machado, eu li Machado muito protocolarmente no ensino médio. Não foi nada assim que tenha me, sabe, fascinado. Na graduação, eu tive um professor que me deu mecanismos para que eu voltasse ao Machado de Assis, que é o professor Alberto Miranda, de crítica literária, que eu tive já aposentado. Não que fosse um objeto, um autor-objeto do curso de crítica literária, mas ele me abriu as possibilidades de chaves de interpretação. Maravilha. E aí eu pude voltar a Machado. A gente vai entrar nesse tema do professor Jazinho. Antes disso, eu quero falar sobre as primeiras entradas no universo machadiano, que é aquilo que a gente falou lá no início, né? Que podem ser muito complexas. Não é um escritor fácil, sua escrita não é fácil. Ele desafia o leitor nas entrelinhas e também explicitamente pelo exercício de metalinguagem, intertextualidade, o estilo, né? Meus alunos já estão cientes disso. Eu sempre aviso, Machado é maravilhoso, mas tira a gente da zona de conforto, né? Dessa dopamina, dessa bomba de dopamina que é o celular. Por outro lado, depois que a gente supera etapas de leitura, diante dessa elaboração textual, da qual Machado, né, foi tão cuidadoso e se tornou tão conhecido, é possível sentir prazer na leitura, né? A gente está aqui compartilhando, inclusive, pérolas, gente, que são pérolas de prazer mesmo, né? De se descobrir como ser humanos na sociedade. Vem uma sensação de que somos capazes, de que entendemos e aprendemos algo. E é interessante como mesmo quando vamos reler o texto, que está falando do protocolo de voltar ao texto, né? Essa sensação nunca se dissipa, ela é sempre nova, porque o texto se revela novo diante da novidade que nós também nos tornamos diante do texto. Pensando nisso, a pergunta: como passar por esse desafio que é ler e compreender um texto machadiano? Que pistas, né? Compartilhe com a gente, inclusive, né, essas pistas, essas sugestões e até orientações que você pode nos oferecer para que possamos sair do estágio inicial, que pode ser desconfortável, né? Eu não vou negar, principalmente nesse tempo de tela, né? Que vivemos muito nas telas, para o estágio seguinte, tão desejado, tão almejado, que é o do prazer de ler, é o do gozo da leitura, né, do contato com o texto. Essa é uma pergunta bem que só parece simples, né? Assim. Mas como eu também não quis vir para cá e participar desse podcast assim com esquemas, foi uma coisa que eu falei, eu não vou fazer isso. E não é mérito, é incompetência mesmo. Não sei fazer, né? Mas eu vim pensando assim, Elissa, não existe um outro caminho que não seja o do empenho, o da dedicação, do esforço. É enfrentar. O Machado é um escritor, o prazer de ler Machado, ele virá depois do esforço. Se não for compreendida essa relação, sabe, de antes e depois, não existe nenhuma, sabe, nenhuma chave mágica, nenhuma dica. Faz assim, ó. Não, você se esforça. Esforça, grifa, volta, pergunta, conversa. E essa lógica do esforço, que norteia muito mais a nossa vida do que a outra lógica, que é do prazer hedonista, aquele prazer imediato, que algumas literaturas te oferecem, como alguns filmes te oferecem, ela, para o Machado, ela é assim, ela é inviável, ela é complicada. E se complica mais, como você disse, no nosso tempo, no nosso momento. É uma luta, né? E se complica ainda mais se você pensar que nós somos professoras. Então, a gente vive um momento de muita rapidez para tudo. Tempo de tela é rápido, um vídeo mais longo, enfim, né? Tem teorias, né, mercadológicas em torno disso, né?
Hoje, quando você escreve 2 parágrafos, as pessoas dizem que você fez textão, Exato. né? Então, nós vivemos, eu acho que a gente está vivendo um momento histórico de leitura e de consumo de mídia, realmente é uma chave. Quem não souber que para prazeres prolongados há que se ter esforço e dedicação, não vai ler Machado. É assim. Eu sinto muito, I'm sorry, né? Então, ou bem você se empenha em gozar no final, mas é um prazer longo, Duradouro. não é orgástico, não, ele é duradouro, porque ele pode te acompanhar, e como você bem disse na sua pergunta, pode se renovar à medida que você se renova ao voltar ao texto, ou bem não ler. Como muitas coisas na vida. Uhum. Então, o texto machadiano, e digo mais, Elissa, cada vez mais esforço será pedido das novas gerações. Porque a tendência é se acentuar mais, essa coisa da Claro. tela, da velocidade, né? Eu gosto muito de associar para os meus alunos, que eu tenho alunos e alunas que gostam muito de treinar, de fazer exercício físico, que gostam de ficar com músculo e tal. Isso. Eu sempre associo muito, eu falo, ler Machado é ginástica pro cérebro. Então, assim, nas primeiras semanas dá vontade de desistir. Ai, meu Deus, é igual ir pra academia. Ai, que saco, não aguento mais isso. Mas quando você começa a ver o resultado, e aí a endorfina começa a circular, aí você fala, cara, faz sentido, eu quero. Eu diria que é uma excelente analogia. A ginástica para o cérebro. Eu diria. Para como pensar, para mentalidade, para visão de mundo. Então, sim, essa distância vai ficar cada vez maior dos nossos alunos com ele. Ele vai ficar cada vez mais distante no tempo. E a gente ainda lida com essa questão da tela, do celular, das leituras muito rápidas. Eu tenho vários alunos que leem romances de 5 volumes. Você tem esses alunos? Tenho. Que tem romance de fantasia, e Vai é volume emendando. 1, volume 2, e é uma devoração. Uhum. É uma devoração. Então, nós temos, não é a maioria dos nossos alunos, concorda? Uhum. Mas nós temos aquele grupo fiel em todas as turmas que consomem o best-seller, a literatura de fantasia. Impressionante. Ano passado foi uma coisa, uma bomba. Não, professora, você tem que ler isso daqui. Sim, e eles tal. falam. Entre outras leituras, né? E que eu não duvido que elas tenham elas te ofereçam, né? E devem oferecer mesmo algo, né? Mas é verdade que são leituras que você consome no intervalo entre uma aula e outra. Você devora algumas páginas porque você lê corrido. É uma literatura que foi produzida para um consumo fluido, Sim. né? Como se fosse um rio, né? Acompanha a velocidade. Isso. E aí, é verdade que o Machado não é desse jeito. Ele não exige é. silêncio, Ele quietude. exige concentração, ele exige um esforço. Sim. É verdade. Agora eu quero puxar agora a brasa para a minha sardinha, né, professora. Porque eu vou contar um pouco da minha experiência, gente, que eu já cometi alguns equívocos. Esse ano eu faço 18 anos de profissão, mas eu já tive o meu começo. E no começo, até quando a gente está com 18 anos de profissão, às vezes a gente comete alguns equívocos, né? Então, quando a gente está mais cedo, a gente está mais insegura, às vezes. Eu era muito insegura. E eu cometi um equívoco uma vez, que eu preciso fazer esse meia-culpa agora, né, Eugênia? Contar para você. Mais ou menos há 11, 12 anos atrás, eu fui ofertar Machado de Assis para os meus alunos. Eu escolhi o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um romanção, para os alunos de 9º ano. Eles ainda não estavam no ensino médio. E na época eu falei, não, vai dar certo, vou dar conta e tal, vai rolar, Machado de Assis é bom. Confiando muito na minha mediação, na minha empolgação, eu estava confiando muito na minha paixão, que eu achei que ia ser fácil transmitir para eles, e não foi. E foi um fiasco. Foi um fiasco, gente, porque
Eles abandonaram a leitura, aí eu tive que ficar fazendo coxa de retalho para dar conta de terminar de trabalhar a obra que eles tinham comprado e tal, e cobrar em avaliação e aquela coiseira toda aquela burocracia. Foi muito frustrante, foi muito constrangedor. Eu fiquei ainda alguns anos assim meio sem jeito de confessar para qualquer pessoa essa experiência. Eu tinha um pouco de constrangimento de tocar nesse assunto, mas agora tá resolvido, né? Entendi que foi um equívoco, que foi deixei a paixão falar mais alto do que de fato, né, a questão mesmo escolar, né, de todo o contexto que a escola é. Lamentei profundamente, prestei um desserviço, tá? Me desculpem, alunos e alunas dessa época, tá, gente? Me perdoem, a minha intenção não foi essa. Espero que vocês voltem ao Machado com mediações mais bem-sucedidas, né, que tenha dado certo e tal, e esqueçam essa experiência do passado. Mas pensando em outros professores que de repente possam entrar nesse universo agora, desse jeito, ai meu Deus, o que que eu escolho do Machado, o que que eu faço da minha vida, né? Que eles possam enfrentar isso. Você, como professora, especialista em Machado de Assis, o que que você poderia dizer para nós, para eles? O que que você poderia dizer para consolar a Elissa de 11 anos atrás e até sugerir, Elissa, olha, faça de tal forma, no próximo ano, não faça mais assim, memórias póstumas não. O que você pode compartilhar da sua experiência em sala de aula e com o Machado para nos auxiliar nesse processo de formação de leitores de Machado, para professores e também para quem não é professor? Já que ler Machado é tão importante, como fazer isso? Como lê-lo? Como começar? Como recomeçar? Como introduzi-lo para adolescentes? Nossa, tanta coisa na sua pergunta, porque a sua pergunta envolve também, né, além do Machado, envolve isso de um professor entusiasmado que acredita piamente que vai dar conta. E só quem é professor, a gente falava um pouquinho antes de entrar, né, de gravar, que ser professor, ser professora, só sabe das agruras, das dificuldades de você conseguir fazer o que você quer, quem é professor. O desgaste energético, toda a potência que pode não se realizar. Que pode virar nada. Pode virar nada, né? E eu diria que... Aí outra coisa que você falou que me chamou a atenção é que depois de 18 anos a gente ainda comete equívocos, e eu fiquei pensando, falei, nossa, que bom que a gente comete equívocos, o tanto que a gente aprende mais com os equívocos, né? Total. Enfim, pensei isso agora, prestando atenção no que você estava dizendo. Eu acho que realmente um equívoco você oferecer o Memórias Póstumas antes do ensino médio. É realmente assim, como eu te disse, cada vez mais o Machado está distante desses alunos. E isso, a gente pode contornar esse problema, essa questão, esse obstáculo, né? E acho que o Memórias Póstumas é um romance complexo para adultos. Uhum. Aí eu fico lembrando, assim, onde que eu estava, o que que eu estava fazendo com 13 anos, com 14 anos, né? Realmente, não rola. Né? Não. Mas é possível, sim, introduzir o Machado. E eu o faria, né? Eu nunca dei aula para fundamental, sempre dei aula para ensino médio. E sempre no ensino médio, eu entrei com o Machado na segunda série. Que eu acho o ideal. Mas, vamos pensar que você queira, seja uma professora que tem essa liberdade de entrar. Eu entraria no médio e entraria aí no médio talvez um romance, mas se você precisa introduzir Machado no fundamental, Elissa, eu acho que você tem uma vastidão de contos. E o conto é a melhor entrada em Machado de Assis, pensando na atividade de professor. Uhum. Né? E é o jeito de oferecer o Machado com maior índice de receptividade, sabe? De adesão à leitura. Sim. Por quê? E aí eu vou lembrar do meu mestre em Machado, apesar da minha referência bibliográfica básica da minha pesquisa ser o Roberto Schwartz, quem é a pessoa que me deu a mão em Machado de Assis foi o professor Alcides Vilaça, quando eu fiz a especialização na Universidade de São Paulo. E a primeira aula que ele deu de contos, a disciplina chamava Contos de Machado de Assis. Ele leu o conto todo em sala.
Eu não Qual conto? Que acreditei. todos- O primeiro, ele tinha uma seleção. Ah, entendi. Tá? Ele tinha uma seleção por módulos temáticos e o primeiro era a teoria do medalhão. Ele leu tudo. Dane-se. Aquela sala lotada, era um auditório que a gente tinha no piso de baixo ali da Fefelete e ele leu todo o conto. Ah, olha isso. Então, é isso que, assim, você ler o conto com os meninos acompanhando, você dá tom, você rouba, é para roubar mesmo, entendeu? É para ler 300 vezes em casa e chegar lá e fazer uma leitura legal, dando a modulação, o tom do narrador, dos personagens, entendeu? Falando com clareza aquelas palavras que você sabe que ele vai anotar porque ele não conhece e ele não tem obrigação de conhecer, ele tem 13 anos, 14 anos, entendeu? E é fazer isso. E isso é possível, num primeiro momento, com os contos. E tem alguns que são sucesso. Missa do Galo e a Cartomante, por exemplo. Missa do Galo, Cartomante, Noite de Almirante, Caso da Vara. Excelente. Não tem como dar errado. Não tem. Certo? Então, é uma super entrada. Esses contos trabalham com os temas machadianos de maneira, assim, muito sofisticada, mas é verdade que, como o formato do conto é menor, é mais fácil apontar essas temáticas nos contos. E você prepara para uma leitura de maior fôlego e maior complexidade, porque até hoje o Memórias Póstumas é um romance que ainda se diz a respeito dele, é relevante pensar o Memórias, né? Eu diria até que ele é mais complexo que o Dom Casmurro. Ah, sim. Ele é muito complexo. Sim, ele tem muita gracinha, tem muita pirueta. Tem demais. Né? Tem muita... Aquele narrador é muito cheio de graça, né? É muito finge que faz, dá um tapa, sopra depois, diz que vai falar de uma coisa... Até a própria forma romanesca é questionada, ou pelo menos foi questionada. Hoje não mais, mas foi que isso aqui é um romance, foi Capistrano de Abreu que fala, né? Olha, não sei, isso aqui nem sei se é romance, né? Então, aí os contos, eu acho assim, claro, assim, sou suspeita, meu trabalho foi com os contos, né? Porque eu acho que da mesma forma que ele fez esses romances maravilhosos, impressionantes e potentes, ele é um mestre do conto, assim. Ele é demais. Ele conseguiu, nesses dois gêneros, chegar à excelência. Eu acho que isso, sabe, são coisas bastante básicas que, às vezes, um professor que está iniciando não dá valor. Quer chegar logo nas grandes reflexões, certo? Então, eu diria isso. E eu diria que, onde você chegar com a leitura coletiva, é esse lugar que você tem que chegar. É ele que vai dar certo. Foram as melhores experiências, né? E é esse vestíbulo, né? É essa introdução para leituras mais complexas, maiores, né? Que tem mais fôlego para ler. Eu acredito piamente nisso, assim. Que excelente. Anos depois, eu fui fazer um experimento de ler um esqueleto em sala de aula inteira. E ele é longo, né? Ele está dividido em capítulos. Ele não é tão longo quanto o Alienista, mas ele é um pouquinho longo. Na hora que terminou, na hora que eu olhei para as caras, todos eles estavam assim. Eles estavam em transe. Eles estavam enlouquecidos. Eles amaram. Tem gente que até hoje, que já virou colega de trabalho, fala, nossa, aquela vez que você leu em sala um esqueleto foi tão bom aquele dia. Isso, tem a experiência do timbre de voz, você conhece o texto é curto, é possível conhecer um texto curto, Sim. Né? Por mais que a gente pesquise o Memórias Póstumas, nossa, tem hora que você vai titubear no tom, mesmo porque o Brás muda de tom toda hora, né? Mas um conto, ele tem uma unidade que permite o professor, né? Dominar e levar. Ler Noite de Almirante com quem está no 9º ano. Nossa! Eles se identificam com os personagens. Essa menina, não sei o que, esse trouxa, corno. Existe uma cola ali, e aí você pode
e É muito abrindo. É engraçado. muito. E eles têm muito a dizer sobre o que tá ali. Muito, é muito maravilhoso. Esse Causa Secreta também O Causa Secreta. rende um papo. Eles ficam... Fortunato, não. E tem a cena, uma cena rara em Machado, que é uma cena, essas cenas explícitas, né? Porque o Machado é um grande crítico do rosbife naturalista, né? Ele é muito aristotélico, Então ele né? não tem essas Decoro, cenas, né? Mas tem a cena do ratinho que é e horrível. nossos meninos ficam um conto de terror para eles, né? Assim. E pra mim também é, porque, Deus, aquele Fortunato, né? É um desafortunado. Ou não, né, amiga? Dono de hospital, né? Eu lembrei disso agora, você falando, né? Daqueles que são maus, que fazem as coisas e dormem com a consciência tranquila o e Fortunato impunes. vai. Ele é Tá Fortunato tudo mesmo. certo Você para tem ele. toda a razão, Eugênia. Eu tinha comentado um pouco lá atrás, eu queria agora falar eu queria, assim, acentuar mais, né? Que eu tinha, lá atrás eu tinha perguntado sobre a contribuição dele para essas lutas e tudo mais, né? Que você falou que depende de como a gente enviesa a nossa leitura hoje, quando a gente se apropria do texto, que a gente pode fazer isso, né? Ressignificar. Mas agora essa é mais direta. Agora Tá. pensando também em forma, em literatura, em movimento romântico, em movimento realista no Brasil, em cultura brasileira. O Machado foi revolucionário? Você considera que o trabalho dele traz contribuições significativas para os movimentos sociais do Brasil, para o entendimento disso, do político? E aí, você falou um pouco lá, né, sobre os movimentos de grupos periféricos, de pessoas negras, de mulheres. Depende de como a gente utiliza, né? Se apropria. Mas em termos de cultura e de literatura e de pensar a formação do Brasil, ele é revolucionário? Olha, essa é a segunda pergunta, assim, que eu fiquei muito, né? Porque a minha resposta imediata, não só imediata, mas a definitiva é que não. O Machado de Assis não foi revolucionário. Olha, uau, uau. Não de jeito nenhum, assim, certo? Aham. E eu compreendo que essa palavra ela tenha hoje um peso, muito em função desses movimentos todos, muito em função do modernismo para cá, depois de militâncias em meados do século XX, agora. Então, o termo revolucionário ganhou uma monta, né, uma importância muito, digamos, querida para alguns segmentos, né? Sim. Nossa, revolucionário. E não. O Machado, ele foi um antagonista da mediocridade. Foi. Excelente. Ele foi um adversário da alienação? Foi, sim. Né? Mas eu quero pegar esses epítetos, eu vou salvá-los para mim, para eu usar em sala. Ele foi tudo isso, foi e continua sendo. Mas vamos pensar lá, né? Fim do século XIX, ele foi tudo isso. Mas revolucionário, eu não diria de jeito nenhum. Assim, o Machado, o adjetivo revolucionário não parece caber muito na produção machadiana. Não é o melhor adjetivo para dar conta das imensas qualidades críticas dele, né? Qual seria, então? Eu acho que ele foi isso tudo, ele foi um camarada crítico, ele fez antagonismo à mediocridade e à alienação permanentemente nos textos dele, mas ele foi, em alguns momentos, ousado, sim, mas ser ousado não significa ser revolucionário. Interessante isso, hein, gente? Porque quando eu penso em revolução, talvez eu pense em... Talvez até num viés mais anarquista, de quebrar tudo e construir algo novo. De jeito nenhum. Ele se apropriou. Eu estava conversando com o Jamerson e a gente falando se ele... O Jamerson é um amigo nosso, professor, foi meu orientador, tá, gente? Isso. Tá à frente da Faculdade de Letras da UFG, né? Um querido, um professor querido. E a gente conversando, falando sobre isso, né? Ele, mais do que ele se valeu da tradição, ele operou na tradição, tanto dentro da literatura quanto como cidadão. A gente não pode esquecer que ele é fundador da Academia Brasileira de Letras, que excluiu a Júlia Lopes de Almeida. Então, assim,
em que pese o nosso fascínio devido a esse autor, ele teve em vida pública, privada e literária, uma conduta que sempre se aproveitou da tradição. Não, e foi além de emular, né? Esse termo é do Jamerson, dá aqui o crédito, na nota de rodapé para o Jamerson. O Jamerson fala em abdução mesmo. Ele pega a tradição, aproveita da tradição e inocula, sabe, algo ali perturbador. Um exemplo. Você pega o tratamento, por exemplo, que a literatura na tradição dá aos pobres. É sempre o grotesco, sempre. Baixo. Ou coitado. Certo? Caricato. Sem dúvida. Deformado, né? Que figura em cenas jocosas. O Machado não deixa de fazer isso. Mas aí quando você pega, por exemplo, o escravo Prudêncio, que é o escravo do Brás Cubas, quando criança, aquela cena terrível horrorosa do Brás Cubas montando, o Brás Cubas novinho, montando o escravinho que faz de cavalinho e chicoteando. Sim. E quando o Prudêncio fala, ai, nhonhô, o Brás Cubas criança fala, cala a boca, besta, né? Então tem essas cenas que transformam o escravo em animal, Sim. Né? Mas aí... Lucrécia, no caso da vara. A Lucrécia, uma das figuras mais terríveis, né? Sim. Da escravidão. A Dona Plácida. Quando você pega esses personagens, existe algo que é como eu aproveito a tradição, mas eu insuflo alguma coisa por detrás que perturba a tradição. Porque eu ponho o Prudêncio em outro momento no Memórias, chicoteando um escravo. Aí Isso. É um problema, né? Ele se apropria da tradição, mas é como se ele perturbasse a tradição. Né? Se você pensar também na tradição dos romances humorísticos e na tradição dos romances filosóficos do século XVIII, XIX, que ele também se apropria, mas aí ele coloca no mesmo romance, né? Ele faz no Memórias Póstumas, por exemplo, né? Isso. Pegar o Tristan Shandy. Isso, Sterne e tal, e ele faz a coisa acontecer ao mesmo tempo, ele faz uma espécie de híbrido. Exatamente, ele mistura, né, elementos. E deixa a marca da classe do narrador o tempo todo ali para mostrar que nós não estamos falando da condição humana, a gente está falando da condição de um homem branco, playboy, como você bem disse, eu adoro usar esse termo para o Braz. Mas voltando, Elissa, ele pode ser lido hoje nessas chaves e acho que ele precisa ser lido nessas chaves. Entendo. Mas olhar para trás e dizer que naquele momento ele estava atuando nesse mesmo viés militante, não é verdade. Não é. Mas o que não invalida você recuperar a negritude dele, por exemplo. Vamos lembrar que essa negritude foi recuperada há pouquíssimo tempo. Sim, porque ele foi branqueado durante muito tempo, né? Ele foi branqueado enquanto estava escrevendo. Sim. Inclusive. Eu já tive uns alunos que tiveram uma sagacidade muito interessante de falar, nossa, mas ele fazia parte dessa sociedade burguesa carioca e estava criticando ela. Como assim? Olha que curioso. Sim. Então ele estava lá, né, transitando nos lugares e fazendo. Então é muito interessante você colocar essa coisa de que ele foi ousado, porque ele tá lá no meio do grupo, falando mal do grupo, mas não sai do grupo. Então... E eu vou voltar, Elissa, inclusive na primeira coisa que eu falei, foi ele deu uma forma. Exato. Ele consegue fazer isso a partir de uma forma que engana, que esconde, que pode ser lida. Nas entrelinhas. É sagaz demais. Agora eu queria uma opinião sua, com base nos burburinhos e murmurações que estou observando, lendo, vendo, redes sociais, gente falando comigo, principalmente, né, nas redes sociais. O que você diz do Machado de Assis fora das listas obrigatórias da FUVEST de 2026, 2027 e 2028? Ele vai deixar de ser um lindo porque vai estar fora? Olha, eu vou fazer coro com a Tarsila, do podcast do primeiro, né, da estreia do Didocast.
nenhum problema ele tá fora dessas listas, por favor, mesmo porque a nossa obrigação como professor não é estar amarrado na lista da FUVEST, certo? Uhum. A gente tem o 8º, 9º, primeira série, segunda série do ensino médio para inserir o Machado. Perfeito. Então, assim, muito barulho por nada, entende? Muito Citando Shakespeare, que foi uma grande inspiração de Machado, né? Exatamente, muito barulho por nada, isso não tem, assim, não se fundamenta na prática de um professor. Essa semana mesmo, saiu a lista de livros da escola que eu dou aula, e a professora, que é responsável pela leitura literária, tá lá, Alencar e tal, e tá lá Dom Casmurro. Ela vai ler Dom Casmurro na segunda série. Pronto, lemos Machado. Com certeza. E vamos ler contos do Machado, certo? Então... Missão cumprida. Missão cumpridíssima. O monumento não está sendo esquecido. Não, o medalhão tá lá. Tá lá. Eugênia, a gente agora vai encerrar. Eu queria te pedir, né? Alguma coisa que você tenha a dizer para esse público maravilhoso de Didocasters que estão aqui para ouvir a gente falar sobre Machado. Alguma coisinha a mais que faltou, que talvez a gente não tenha tido espaço para falar, que você queira acrescentar? Elissa, eu acho que não faltou nada, não. Eu adorei, eu gostei de tudo aqui do roteiro e tô feliz com ele. Eu vou reforçar que é uma vantagem ler Machado de Assis. Você vai ter uma vantagem, seja lá que profissão você vai ter, uma vantagem como cidadão, como ser humano pensante, ponto. Então, Excelente. isso, é um caminho que está aí dado, você não precisa nem questionar, você vai lá e fala, pá, eu vou ler esse cara. E outro aspecto que eu acho importante é que prazeres prolongados vêm com esforços, né? Com então, certeza. se esforce, porque vale a pena ler Machado de Assis. Machado de Assis pode ser, assim, absolutamente revelador e provocador de um cidadão mais crítico, né? Mais sagaz, menos tolo. É isso. Eugênia, muito obrigada. Obrigada por ter vindo, por falar de Machado, né? Tão importante, tão querido, né? Ainda tão presente. Muito. Pelo seu tempo, pela sua generosidade de compartilhar conosco o seu olhar, a sua visão de alguém que tem um contato muito próximo, muito constante e íntimo com esse escritor, com essa intelectualidade, com essa inteligência. Muito obrigada por isso. Eu que te agradeço. E Didocasters, obrigada por ficar até aqui. Eu espero que vocês se deleitem, que vocês aproveitem todas as dicas, os comentários, o exemplo de Eugênia Fraeta, da nossa professora, da minha professora também. Um beijo para vocês. Ficou lindo? Isso ficou magnífico, Eugênia. Eugênia, você é deslumbrante. Nossa, quanta sabedoria. Eugênia, você é linda. Eugênia, você não tem ideia. Tanto que você é maravilhosa. Eugênia, eu fiquei com vontade de chorar. Eu me segurei. Eu fiquei muito Eu me segurei. empenhada. Eugênia, eu tô emocionada. Eu segurei várias vezes para não chorar, porque é maravilhoso ouvir você. Você é encantadora. Oh, meu amor. Você é linda. Ai, minha querida. É um prazer essa eu vida. Agradeço ter tanto. conhecido você nessa vida. Meu primeiro podcast. Você tem ideia que eu